Olá, olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas aqui a mais uma live do Pedagogia em Ação. Aqui é a Fabiana e hoje nós vamos ter uma live sobre a pedagogia na gestão de recursos humanos com a nossa convidada Tatiana Claro. Vai ser uma experiência incrível, né? Porque, como vocês já viram aí na divulgação, ela tem uma carreira muito boa nessa área e uma experiência também. Olá, sejam bem-vindos. Vou ajeitar aqui o nosso... Olá, bom dia. Tudo bem. Sua imagem só está carregando ainda, mas vamos começar. Tá, tô ouvindo bem vocês e tô vendo também. Tá, bom. Gente, a Tatiana, ela é pedagoga, tá? Ela é doutora em Políticas Públicas e Formação Humana, mestre em Educação, e hoje ela é coordenadora geral de desenvolvimento, né, e gestão de pessoas no Inmetro. Não é isso? Exatamente. Né? E aí tem algumas questões aí de mudança ao longo da carreira que a gente vai falar um pouquinho, né, ao longo da live. Isso. Eu vou até pedir, Tatiana, que você conte um pouquinho dessa sua trajetória, né? Que você até contou pra gente que teve uma transição aí de carreira bem forte, né? Que você começou na área escolar e depois passou para a área essa área de gestão de recursos humanos. Conta um pouco pra gente como é que foi essa sua trajetória. Perfeito. Eu venho de uma família de professores, acho que é importante falar isso, né? Minha mãe foi professora das séries iniciais, minha tia professora de inglês, meu tio professor de química, minha Nossa. irmã também pedagoga, meu irmão professor de educação física, né? Então, assim, é uma família realmente de professores. E eu desde cedo, desde muito cedo, eu lembro exatamente aos 14 anos de idade, eu falando para minha mãe. Minha mãe não gostaria que eu tivesse feito normal, e eu falava Ah, para minha mãe que era aquilo que eu gostaria de fazer, né? Então, ali aos 14 anos, eu tomei uma decisão, tive que fazer um convencimento em relação aos meus pais e fiz o curso normal, né, de formação para professor das séries iniciais do ensino fundamental. Logo em seguida, eu emendei com a faculdade de pedagogia, fiz pedagogia na UERJ, né, e sempre muito focada na carreira escolar, porque bacana. eu queria ser professora, né? E desde muito nova, eu comecei a estagiar, além dos estágios obrigatórios, eu busquei estágios em outras escolas, atuei em algumas escolas das séries iniciais, fui professora de inglês nesse meio tempo também, em alguns cursos, né? É, e ao longo da faculdade, da graduação em pedagogia, eu defini ali que eu gostaria de me tornar coordenadora pedagógica. Então, eu achava que aquilo ali era onde eu gostaria de chegar, né? Eu queria ser coordenadora pedagógica por eu entender exatamente a falta que fazia um bom profissional nas escolas, por eu sentir falta desse apoio, dessa orientação no dia a dia. Sim. Então, eu foquei muito nisso. Ao longo da graduação em pedagogia, eu fiz 2 concursos públicos e passei para os dois, para a Prefeitura do Rio de Janeiro e para a Prefeitura de Caxias. Então, assim, minha carreira e minha formação caminham lado a lado, né? Então, terminei a faculdade de pedagogia já sendo professora das séries iniciais em 2 prefeituras diferentes e estudando à noite. E assim que eu terminei a faculdade, emendei com uma pós-graduação em supervisão escolar, já que meu foco era ser Seu coordenadora objetivo, pedagógica, meu né? objetivo era Isso esse. mesmo. Uhum. Então, fui perseguindo, né? Fui correndo atrás desse objetivo. Até que eu me deparo, eu já trabalhando, e me tornei coordenadora pedagógica logo em seguida. Terminei a Olha, graduação. Houve um concurso para a Prefeitura de Caxias, né? O cargo eles chamam de orientação pedagógica, né? Teve o concurso, fiz o concurso, fui aprovada. Pedi a exoneração da Prefeitura do Rio para ficar apenas em Caxias como orientadora pedagógica, né? Então, me tornei orientadora muito jovem, eu tinha 23 anos.
né? Mas eu falo assim, caramba, eu tenho 23 anos, isso foi o que eu tinha pensado para minha vida, e é isso, pronto, acabou aqui, Chegou, já né? alcançou todos os seus objetivos, né? Né? E tive, assim, uma carreira muito bacana na orientação pedagógica. Eu permaneci durante 11 anos na Prefeitura de Caxias, foi um lugar de grandes aprendizados para mim. Cresci como pessoa e cresci como profissional. Fiz amizades e fiz networking que eu levo acho que é para levar para o resto da vida mesmo. É muito bom. E, em paralelo, eu comecei a atuar na educação à distância. Né? E eu fazia, à época, estando na Prefeitura de Caxias, eu fui convidada a assumir a vice-direção de uma escola e fui fazer uma pós-graduação em administração escolar na UERJ também. Eu estava na UERJ fazendo essa pós, quando surge um concurso para atuar na UERJ pelo CEDERJ, né, que é o consórcio das universidades do estado do Rio de Janeiro, que fazem a educação, que atuam na educação à distância. Fui atuar, fiz o concurso, também passei, fui atuar como tutora bolsista do CEDERJ e me apaixonei pela educação à distância, pela possibilidade que ela traz, né? Pela possibilidade de democratização, de levar muitas pessoas. Exatamente, de levar para áreas onde as universidades públicas não chegam, o ensino dessas universidades, né? E entendi que eu precisava ali, como sempre, me especializar. Quando eu me tornei vice-diretora, eu fui me especializar em administração escolar, né? E, então, quando eu me tornei também tutora, né, na educação à distância, eu entendi que eu precisava me especializar. E fui conversar com o meu coordenador, perguntar assim, poxa, tem alguma pós bacana que seria interessante eu fazer? E ele me fez uma pergunta que ficou bastante marcada até hoje. Ele falou assim, vem cá, Tatiana, você está colecionando pós-graduação? Ele falou assim, você tem que fazer um mestrado. Eu falei assim, e na época meu filho era pequeno, meu primeiro filho. Eu falava assim, poxa, mas eu tenho filho pequeno, eu tenho 2 matrículas na prefeitura, ainda tem a tutoria aqui, eu não vou dar conta de um mestrado. Ele falou assim, você vai dar conta desse mestrado, né? Dá conta. E assim, ele me incentivou bastante, acabou que ele se tornou essa pessoa que era meu coordenador na UERJ, se tornou também o meu orientador de mestrado, e eu fui fazer um mestrado com ênfase em tecnologias educacionais aplicadas, tecnologias aplicadas à educação. Né? E fui pesquisar a educação à distância. É da UERJ, né, Tatiana? Quem era o seu orientador na UERJ? Na Estácio foi o Marco Silva. Meu doutorado que foi na UERJ e minha orientadora, a professora Heloísa Oliveira. Ah, eu conheço. O Marco Silva também dava aula na UERJ, né? Não sei se ele dá ainda hoje, mas ele dava aula na UERJ. Eu trabalhava com ele eu estudava lá. Exato, eu trabalhava com ele na UERJ. É ótimo. E foi o mestrado, ele foi um momento muito especial na minha vida, né? Foi realmente assim, um momento crucial, porque a partir dali eu comecei a atuar em projetos paralelos, né, à educação escolar. Então, ao mesmo tempo que eu tinha a minha carreira como coordenadora, fazia o mestrado, eu já estava sendo convidada, eu brinco, quando eu cheguei na educação à distância era tudo mato, né? Porque isso já tem um tempinho, a gente está falando de 2000 a gente está falando de 2004, são 16 Nossa, anos. Bastante tempo. Quando eu comecei a atuar na educação à distância. Então, esse mestrado ele foi um divisor de águas na minha vida. Ali eu fui pesquisar a educação à distância e acabei me envolvendo um pouco mais com a área corporativa. Comecei a oferecer formações na área corporativa e curti bastante também esse outro tipo de atuação. Até que em um determinado momento, 2009, surge um concurso público para o IMETRO na área de educação à distância. Né? E eu fiz esse concurso, fui aprovada, né? E foi aí que veio esse grande momento de transição, que eu saio da educação escolar
peço exoneração, né, das minhas 2 matrículas como orientadora, né, que nesse meio tempo eu já tinha feito outros concursos, já tinha 2 matrículas na prefeitura. Peço exoneração das minhas 2 matrículas para assumir, né, uma posição no Serviço Público Federal. E dentro, né, da área de formação dos servidores da autarquia. Né? Então, mas como eu nunca paro de estudar, né, meu marido fala que eu nunca sossego, eu senti a necessidade de continuar, né, correndo atrás da minha formação, crescendo, né, dentro da área. Então, busquei um doutorado aí já na área de políticas públicas e formação humana. E esse doutorado também, assim, me fez ter uma outra visão como servidora pública, né? E eu escrevi uma tese, né, na qual eu crio referenciais de qualidade para a educação corporativa mediada por tecnologias, né? Ou seja, Olha! educação à distância. Olha, e os referenciais de qualidade é uma coisa muito nova, né? Principalmente na Sim, educação, né? É bem perfeito. bacana essa sua postura, né? Porque quando eu fiz também meu mestrado, eu também pensei em indicadores de qualidade e foi uma coisa muito nova, assim, né? Até os professores falaram, né? Nossa, isso é uma iniciativa muito bacana, né? A gente pensar em referência de qualidade na educação, né? Inclusive, eu tive, para eu conseguir criar esses referenciais na minha tese, eu escrevo, a gente brinca, fala, eu e minha orientadora, nós chamamos de super capítulo, que é um capítulo de 100 laudas, porque eu tive que buscar todas as informações possíveis a respeito, né, da educação com mediação tecnológica. Então, vou tratar ali Sim, desde o planejamento até a infraestrutura necessária. Além de, isso. como eu falava, da educação corporativa, né, de trazer também as questões próprias, né, do dia a dia de uma empresa e não de uma empresa pública, né, de uma autarquia, que eu não fiz estudo de caso, os referenciais eles são bem amplos para serem utilizados na educação corporativa, mas eu trago também as especificidades, né, da educação corporativa no âmbito público, que é diferente da educação corporativa no âmbito privado. Sim. Né? E é isso, eu terminei o doutorado no ano passado, defendi, a defesa foi um momento muito bacana, porque uma vez que eu recebi um convite, né, toda a banca sugeriu que a minha tese fosse publicada, né, os 5 membros da banca, e acabei de ter resposta de 2 editoras, né, para a publicação do livro. Né, Parabéns, Tatiana. obrigada, junto com a minha orientadora. Bom. Né? Então, assim, essa é a minha formação. Sou professora, pedagoga, especialista em supervisão educacional, especialista em administração e planejamento da educação, mestre em educação e, recentemente, doutora em políticas públicas de formação humana. E de olho no Excelente. pós-doc. Ah, mas é isso mesmo, né? É muito interessante esse teu entusiasmo, né, em estudar, porque é como a gente fala aqui, o pedagogo ele nunca para de estudar, né? Ele tem essa aprendizagem ao longo da vida e você é um exemplo disso, né? Você nunca parou de estudar e você sempre buscou. Cada trabalho que você teve, você sempre buscou se especializar mais, conhecer mais, estudar mais. Isso é admirável isso, né, Tatiana? É Muito porque, assim, quando a gente fala, quando alguém pergunta assim, qual a sua formação, eu sou pedagoga, né? E o objeto, né, de trabalho do pedagogo é o conhecimento. E Sim. se você não está com esse teu conhecimento atualizado, né, você acaba ficando para trás. Isso em qualquer carreira, mas numa carreira em que o seu objeto de trabalho é o conhecimento, isso se torna muito mais sério. É Né? isso Nós mesmo. precisamos muito mais pensar, né, na nossa formação ao longo da vida. Né? O conceito de formação ao longo da vida, ele perpassa a nossa carreira. Isso. Muito bem, isso mesmo. E contando um pouquinho dessa sua realidade hoje, né? Que você é coordenadora no Inmetro, pedagoga, né? Qual é o papel do pedagogo nessa instituição, né? Nessa instituição federal, que é o Inmetro. Conta um pouquinho para a gente como foi você chegar no Inmetro, quais atividades que você exerce lá.
Conta um pouco Então, como pra eu gente falei, essa sua... eu iniciei aqui no Metro, né? Eu fiz um concurso específico para a área de educação à distância. Então, eu comecei atuando no centro de capacitação do Metro, né? No momento em que se buscava ampliar esse tipo de atividade. O serviço público ele vinha gastando, né, muitos recursos voltados para capacitação, né, para capacitação, recursos com diárias e passagens principalmente. Né? Então, o Inmetro, percebendo isso, buscou na educação à distância uma forma também de economicidade e uma forma de capilaridade. O Inmetro ele é responsável também pela formação de toda a rede brasileira de metrologia legal e qualidade, né? Sabe os institutos de pesos e medidas, né? Que a gente fala, o IPEM, né? Esses institutos de pesos e medidas, eles atuam, né? Eles são braços do Inmetro em cada estado. E o Inmetro precisa oferecer essa formação para esses institutos de pesos e medidas, né? Que a gente chama de órgãos delegados do Inmetro, em todo o Brasil. Então, eu entro no Inmetro fazendo a coordenação pedagógica de todos esses cursos. Né? Então, eu fui atuar na formação de servidores estaduais ou de servidores do próprio Inmetro. Então, eu comecei fazendo toda a parte de planejamento das formações, elaboração de material didático, elaboração de script para as videoaulas, atuação em videoaula. Então, eu comecei realmente assim, fazendo a coordenação Trabalhou muito com design pedagógica. institucional no início, né? Exatamente. Né? Então, eu inicio nessa área. Dentro do Inmetro, depois eu vou atuar numa outra área de pesquisa, que eu atuei por pouco tempo. Nesse meio tempo, o meu marido ele é convidado a assumir uma atividade fora do Brasil. Durante 2 anos eu interrompi minha carreira. Né? Foi um momento que poderia também ser um momento assim, muito difícil para mim, porque eu trabalho desde os 15 anos de idade. Mas quando eu chego lá fora, né, eu fui buscar outras atividades para fazer. Chegou um momento que eu também fui estudar, né, fui melhorar tanto o meu inglês, né, como fui também conhecer um pouco da educação americana. Eu morei 2 anos na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Então, nesse meio tempo, eu fui conhecer um pouco também da educação americana. Então, eu não parava também. Fiz vários cursos, né? E fiz também formações no college, perto do local em que eu morava. Então, assim, nem nesse tempo, né, que seria um Você parou de estudar. né, eu consegui Não foi largar a para turismo, educação. foi para estudar, né, Tatiana? Aproveitei um pouquinho nos sábados, domingos, feriados. Que bom, que bom. Né? Mas, assim, foi um momento também de bastante crescimento, entender um pouco melhor, né, como se dá a educação num outro país, entender as diferenças culturais, né? Você volta com outro olhar, não tem como você voltar a mesma pessoa. Sim, e até traz novas ideias para cá também, né, Tatiana? Exatamente. E quando eu retorno, né, eu vou trabalhar ainda na área, né, de desenvolvimento, fui trabalhar com capacitação dos servidores, numa diretoria de avaliação da conformidade, até que eu fui convidada para atuar na assessoria de recursos humanos e logo em seguida fui convidada a assumir a coordenação, né, de desenvolvimento e gestão de pessoas da instituição. Né? Então, assim que eu cheguei aqui agora. Já que dentro, né, da área de gestão de pessoas, a atuação ela é um pouquinho diferente, né, daquilo que eu fazia, porque eu vinha atuando especificamente na área de desenvolvimento, capacitação, elaboração de cursos, coordenação pedagógica desses cursos. Aí eu me deparo com um mundão, né, que é o RH das empresas, né, como costumam chamar. E quais são as áreas que hoje estão sob sua responsabilidade? Então, aqui dentro, né, da gestão de pessoas do Inmetro, nós temos uma área voltada para desenvolvimento e capacitação, que atua na formação dos servidores.
em parceria também com o Centro de Capacitação. O Centro de Capacitação, ele faz algumas produções de cursos, né? E nós atuamos no desenvolvimento desses servidores, mas não só com os cursos criados pelo Centro de Capacitação, mas muito também com cursos de escolas de governo. Estamos também buscando parcerias, né, com outros órgãos que ofereçam capacitações, especialmente na nossa área, né? Porque o Inmetro ele trabalha com áreas muito específicas, que é metrologia, que não é meteorologia, né? Que é metrologia e avaliação da conformidade, né? Além de acreditação também. Então, essa área ela faz dessa busca, né, de parcerias e busca incentivar a formação continuada do servidor público que atua aqui. Essa seria uma primeira área, desenvolvimento e capacitação. Existe uma segunda área, que é o que a gente chama assim de DP. E esse foi um grande desafio para mim, né? Como pedagoga, né? Eu me deparei com essa área. E o DP assumir a DP. Sim. Trabalha com toda a parte de direitos e concessões. Então, é folha de pagamento, afastamentos, licenças que os servidores públicos têm direito. Uma terceira área que existe aqui dentro da COGEP é a área de serviço de captação e carreira. Então, nós trabalhamos também com os processos tanto de concurso público, seleção de estagiários, tivemos até uma há pouco tempo atrás, no mês passado, e toda a parte de carreira, progressão, promoção dos servidores. E por fim, existe uma outra área que é o serviço de segurança e saúde ocupacional. Dentro desse serviço nós temos assistente social, psicóloga, médico, engenheira do trabalho, que seria essa quarta área. E ligado diretamente à coordenação, nós temos uma área de supervisão de projetos, que são aquilo que a gente pensa, são as novidades que vão entrar. Então, por exemplo, nesse momento nós estamos desenvolvendo o PDG, né, que é o Plano de Desenvolvimento Gerencial do Inmetro. Vamos fazer a implementação, fomos responsáveis, né, pela implementação do teletrabalho de uma maneira muito rápida, né, tivemos que muito rapidamente dar conta do teletrabalho, criar orientações para os servidores. Então, essa área de projetos atua naquilo que ainda vai acontecer. Né? Essa é a forma, né, como tá organizada a gestão de pessoas. Que a gente sabe que cada órgão, cada empresa, né, vai ter uma organização diferenciada. Sim, muito boa essa sua experiência. E sobre a área de gestão de pessoas, Tatiana, explica um pouco a diferença que você até falou no início da gestão numa empresa privada para uma empresa pública, até para a gente entender essa diferença. Assim, existem grandes desafios dentro, né, da gestão de pessoas dentro da área pública, né, do serviço público federal. Primeiro, a gente não pode perder de vista que, como servidores públicos, nós temos que seguir os princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, além de outros dos princípios da administração pública, como razoabilidade. Então, tudo que eu faço, toda a nossa atuação, ela precisa ser uma atuação legal. Ela tem que ter um ato, ela tem que ter um registro, né? Um ato legal que permita aquele meu tipo de ação, que é diferente de uma empresa pública em que você tem um pouco mais... Eu vou usar uma palavra, mas que... não sei se é a melhor palavra, mas um pouco mais de liberdade numa empresa privada. Na empresa pública, você está ali sendo regido por atos, mas, ao mesmo tempo, esses atos eles são fundamentais, porque é isso que faz com que qualquer órgão público consiga atuar de uma maneira isonômica, consiga atuar de uma forma impessoal, dando os mesmos direitos a todas as pessoas. O princípio da publicidade, por exemplo, ele é fundamental porque ele faz com que nossa atuação seja transparente, né? Alguém que falou que é burocrático.
é burocrático, já foi mais burocrático, está se tornando menos burocrático. E isso é até uma coisa muito bacana de falar. Quando eu assumo a coordenação, eu tento trazer isso, né? Como servidora pública e como uma pessoa que estudou durante 5 anos no doutorado serviço público, né? A burocracia, ela me incomoda. Ao mesmo tempo que eu entendo que existem algumas questões que elas precisam existir pela questão da proteção à coisa pública. Sim. Tá? Então, e aí a gente precisa encontrar esse equilíbrio para não exceder na burocracia, mas ao mesmo tempo para que você consiga fazer com que determinados processos fluam de uma maneira muito melhor dentro, né, do seu órgão. E é isso que eu venho fazendo. Então, uma das ações aqui foi, quando eu assumi, nós optamos por criar, ao invés de nós termos normas internas que são por si só burocráticas, né, nós optamos por ter um único manual do servidor online, que inclusive está para ser lançado. Então, assim, a gente vem trabalhando de fevereiro até agora na elaboração desse manual. Então, estamos transformando todas as nossas normas, né, numa linguagem muito mais acessível, numa linguagem mais tranquila, objetiva, clara, para que cada servidor consiga saber quais são seus direitos, quais são seus deveres, né, quais são as concessões, né, feitas pelo serviço público e pela autarquia em que eu trabalho. Né? Então, assim, essa é uma forma de você desburocratizar. E a outra forma de você desburocratizar é você fazendo a gestão de risco, que era uma coisa assim, que eu, como pedagoga, nunca ouvi falar na vida, né, em gestão. O que é gestão de riscos? Né? A gente não fala isso. E ao entrar no serviço público, eu me deparei, precisei entender um pouco. Ainda preciso correr muito atrás do tema, né? Mas é você entender que ação que você faz que tem um risco de maior impacto ou de menor impacto. Se o risco é de menor impacto, né, existem ali etapas que você pode pular quando não ocorreu um impacto muito grande, né, o risco não for muito grande. Então, você pode pular etapas, você pode deixar o processo fluir de uma maneira melhor. E é isso que eu venho tentando trazer para a coordenação como um todo. E um outro valor também, que eu acho que é fundamental na atuação, né, é a empatia. Né? Isso seja para o pedagogo que vai atuar numa empresa, que vai atuar como coordenador, que vai atuar como professor. É o tempo todo se colocar no lugar do outro. Sim. Né? E esse é um outro valor que eu tento trazer a coordenação também. Tratar, né, no meu caso, o meu cliente, que é o servidor público ou estagiário do Imetro, né, me colocando sempre no lugar dele, entendendo quais são as necessidades. Então, por isso, assim, que eu venho buscando ter uma comunicação mais eficaz, mais clara, né, com toda a casa. Isso é fundamental, né? Até porque nós, pedagogos, a gente trabalha com pessoas o tempo todo, né? O tempo E inteiro. seja numa escola ou dentro de uma instituição, né? Uma instituição pública, é importante ter essa empatia. E até vem a próxima pergunta que eu vou te fazer. É sobre a sua equipe de trabalho. Como é a sua equipe de trabalho? Ela é multidisciplinar? Como é o dia a dia dessa equipe? Porque é diferente, às vezes na escola a gente está ali entre profissionais de educação, né? Todos ao nosso redor são profissionais de educação, eles falam um pouco a nossa mesma língua. Aí chega numa instituição, né? Numa grande instituição pública federal, que ali você está trabalhando com administradores, com engenheiros, com profissionais que não são da nossa área. Então, como, né, trabalhar com essa equipe multidisciplinar? Conta um pouquinho pra gente. Então, aqui dentro eu trabalho, eu coordeno uma equipe, né, que tem diversas divisões. Então, eu tenho a chefe da divisão de administração de pessoas, né, que é o DP, a chefe da divisão de desenvolvimento e capacitação, a chefe do serviço de captação e carreira, a chefe do serviço de saúde ocupacional, o chefe do serviço da supervisão de projetos de gestão. E dentre essas diversas equipes,
eu tenho os mais diferentes profissionais também. Então, por exemplo, como eu falei, no serviço de segurança e saúde do trabalho, nós temos ali uma engenheira do trabalho, um médico, uma psicóloga, duas psicólogas, uma assistente social. Então, ali já é uma equipe multidisciplinar, né? Bem diversa. Diversos. Aqui dentro da minha equipe eu tenho muitos administradores, né? Tenho pessoal também de apoio, né, administrativo. Nós temos aqui tanto servidores como terceirizados. São 40 pessoas ao total, sendo 27 servidores e 13 colaboradores terceirizados. Temos engenheiros trabalhando conosco também, que de alguma forma fizeram uma transição de carreira. A chefe, por exemplo, do serviço de administração de pessoal é uma engenheira. A chefe do serviço de captação e carreira é uma administradora. A chefe da divisão de desenvolvimento e capacitação é uma administradora pública. Né? Então, assim, nós temos as mais diversas formações aqui dentro. E nós já tivemos outras pedagogas, né? Mas hoje eu sou a única pedagoga da área. E como é que é atuar com essa diversidade de formações, Tatiana? O dia a dia? Eu poderia falar assim, é um desafio, mas é mais do que isso, né? Acho que primeiro quando você consegue trazer um clima organizacional, né, de equilíbrio, de tranquilidade, atuar com transparência, você ganha muito mais do que o que representa esse desafio, né? Sim. E aqui dentro existe uma preocupação que é você ter um bom conhecimento especificamente da gestão de pessoas, né? Então, além daquilo que você traz, da tua experiência como de um administrador, de um engenheiro, existe também a tua experiência como servidor público, que isso faz muita diferença, a sua experiência como gestor também. Então, assim, apesar de ser um desafio, a gente consegue, o clima da equipe é um clima muito bacana, né? A equipe apresenta um equilíbrio e um complementa a atividade do outro. O conhecimento de um complementa o conhecimento do outro, né? O meu substituto é um administrador, ele traz conhecimentos que eu não possuo. Ao mesmo tempo, assim, que como pedagoga, eu venho tentando imprimir equipe esse olhar, né, de ter uma atuação mais humana, de ter uma atuação muito focada em compreender quem é esse servidor, qual a necessidade desse servidor, escutar as pessoas, né, ter esse momento de escuta. Boa parte do meu dia, né, eu atendo servidores, busco escutá-los, entender as necessidades que ele tem para buscar as melhores soluções para as questões que eles vêm apresentando, né? E esse é o diferencial de ter um pedagogo dentro da empresa, né? Esse olhar diferenciado, né? No caso, na instituição pública, é importante. E a equipe aponta isso, né? A equipe aponta essa questão da humanidade. A equipe que eu falo, não só a equipe da COGEP, como também nós estávamos conversando exatamente ontem. Eu tive que semana passada, eu precisei dar uma notícia muito ruim para um determinado servidor em relação a um processo dele, que ele não ia conseguir algo que ele gostaria, né, que ele pleiteava. Eu precisei dar essa notícia que eu poderia responder dentro de um processo. Bastaria isso, eu dar uma resposta dentro do processo. Mas eu fiz questão de convidá-lo para uma reunião e explicar os motivos pelos quais, infelizmente, o pleito dele não pôde ser aceito, não pôde ir adiante, né? Então, uma reunião que teria tudo para ser muito ruim, foi uma reunião que ele termina assim, falando assim, que bom que vocês estão fazendo dessa maneira, né? Que bom que vocês têm esse olhar humano. E que bom que vocês estão me preparando para isso, porque se eu recebesse apenas um processo, né, seco, né, ali dentro, um processo eletrônico, a minha resposta seria muito negativa, né? Mas agora vocês me fizeram entender, compreender, né? Então, eu acho que esse tipo de atuação faz muita diferença, né? Afinal, a gente atua com pessoas, né? Sim, e esse olhar humanizado, a gente não pode perder esse olhar humanizado.
Com certeza. E é importante isso, até que ele falou, né? Porque quando nós temos uma liderança que tem esse olhar humanizado, nós passamos isso também para as pessoas que estão trabalhando com a gente, né? Que às vezes a gente tem um líder, alguém que não passa isso, a gente acaba, né? Assim, passando isso para frente, né? Então é por isso que é importante a gente ter também um exemplo de liderança nesse aspecto. Aí é a pergunta que eu vou fazer para você também. Como é que foi esse desafio de liderar pessoas, né, dentro de uma grande instituição que é o Inmetro? Porque, como a gente até conversou antes, a gente não é preparado na universidade para liderar pessoas, para gerenciar equipe, né? A gente é preparado para liderar dentro da sala de aula, né? Para a gente atuar com nossos alunos. Mas aí coloca a gente numa instituição, gerenciando grandes equipes. Você falou que até a sua equipe é bem grande, né? A equipe que você gerencia. Até se você puder falar também quantas pessoas são. Como que foi esse desafio para você de liderar pessoas? Você colocou muito bem. Eu não tive, né, essa formação dentro da universidade, nem na minha graduação, nem na minha especialização. E como eu te falei, eu entrei muito nova na coordenação pedagógica, né? Com 23 para 24 anos eu me tornei coordenadora pedagógica e ali que começa a minha liderança, né? Eu fui ser coordenadora pedagógica de pessoas que tinham de tempo de prefeitura o que eu tinha de idade. Sim, Então aquele ali foi meu primeiro grande embate. E a princípio eu falava assim, mas porque as pessoas não querem me ouvir, as pessoas não querem me respeitar, mas eles têm que entender que eu fiz um concurso público, eu estou aqui de uma forma muito legítima. Isso vinha de um processo meu de maturidade mesmo, né? De idade e profissional. Né? Eu tinha o conhecimento, mas eu ainda não tinha essa forma, né, de lidar com a equipe. E ali eu entendi que eu tinha que fazer um trabalho de conquista. E eu sim, comecei a trabalhar junto e não a demandar. Então, ao mesmo tempo que eu tinha que eu era a pessoa que falava assim, o relatório do aluno está pronto, né? Eu preciso ver o seu diário de classe, né? Eu entendia que eu tinha que fazer junto. Então, ao invés de simplesmente demandar, eu falava assim, que tal se nós fizermos dessa maneira aqui? Comecei a aproveitar os grupos de estudos, para quem não é da área de educação, grupos de estudos são momentos que dentro grupo de estudo, centro de estudo, cada prefeitura vai chamar de uma forma, né? Mas são momentos em que naquele dia não tem aula e são dias voltados para a formação dos professores. Então, aproveitava os dias de planejamento no início do ano ou os dias de grupo de estudo para fazer junto. Ao invés de eu chegar e falar assim, professor, você precisa introduzir jogos matemáticos na sua aula. Eu levava os jogos matemáticos, eu que jogava bom. com eles, eu botava o professor no chão brincando com os jogos matemáticos, né? E daí veio esse processo de conquista, eu acredito, no fazer junto. E apesar de eu ficar durante esse tempo liderando uma equipe de professores, né? Uma não, foram algumas, né? Porque eu troquei de escola algumas vezes, né? E atuei em mais de uma escola também. Apesar, minha atuação o tempo todo foi essa. A minha conquista foi por estar junto, por fazer junto com eles, né? E hoje em dia eu escuto, né, de professores que atuaram comigo nas escolas que eu coordenei, falando assim, poxa, que saudade de quando você era coordenadora, né? A maneira como você impactou a escola, né? Tem coisas assim, tem materiais que você levou para gente que eu trago até hoje nas minhas aulas, né? Porque foi com você que eu aprendi a fazer os jogos matemáticos, foi com você que eu entendi a relevância de uma alfabetização construtivista e não silábica para alunos de classes menos favorecidas, né? E o tempo todo estudando e aplicando aquilo junto ao grupo de professores. Então, eu digo assim, que a prefeitura, né, de Duque de Caxias foi a minha grande escola na atuação frente a uma equipe. Né? Não foi fácil, porque, como eu falei, eu não tinha a formação,
por mais que eu tivesse ali já uma pós-graduação em supervisão escolar, pós-graduação, ela não me deu as ferramentas, os elementos necessários para isso. Então, a minha aprendizagem, ela se deu realmente, né, fazendo. Na Fui prática. fazendo, foi na prática que eu aprendi. Ai, que bom. E que bom você compartilhar essa experiência conosco, né? Porque realmente você falou, a liderança ela tem que ser participativa, né? Não é simplesmente você mandar fazer, você ter essa autoridade. Não, é você participar ali também, fazer parte da equipe, né? Isso é muito importante. Inclusive, assim, E você falou, desculpa. pode falar, pode falar. Não, é que quando você traz essa questão, né, da liderança participativa, da gestão participativa, né? Eu lembro que quando me fez lembrar que tanto na minha pós em supervisão quanto na minha pós em administração escolar, eu falei exatamente sobre isso. Ai, que bom. Esse foi o tema das minhas 2 monografias, né? A gestão participativa e elaboração de um planejamento participativo, né? Então, quando eu chego à coordenação aqui, a minha primeira proposta é elaborar um planejamento, ainda que não, que eu entendo que não seja o planejamento ideal, porque o planejamento ideal para uma área de recursos humanos tem que estar linkado ao planejamento estratégico, e o Inmetro ainda está elaborando seu planejamento estratégico, né? Mas eu busquei elaborar um planejamento e que eu poderia muito bem sentar na minha sala, na frente do meu computador, e em 1, 2 dias eu entregaria esse planejamento completo. Mas eu optei por um caminho que não é o mais fácil, mas faz com que cada pessoa que trabalha na equipe se sinta parte daquilo ali, que foi o planejamento participativo. Então, eu E tentei não é fácil, né, Não é Tatiana? fácil. O planejamento Envolver várias participativo, pessoas num planejamento, sim, não é fácil. ele é um caminho mais complexo, mas ao mesmo tempo eu entendo que é o caminho que traz melhores resultados, né, para a instituição, para a área. Como coordenadora pedagógica, eu, por algumas vezes, coordenei a elaboração do projeto político-pedagógico, mas não o projeto político-pedagógico como muitas escolas chamam, que é aquele projeto, vamos fazer o projeto meio ambiente, né? Não, o projeto político-pedagógico mesmo, que visava nortear os objetivos a médio prazo a serem alcançados pela escola. E ao elaborar esse projeto pedagógico, eu busquei colocar em prática tudo aquilo que eu estudei, né, que eu pesquisei na minha pós-graduação, e consegui trazer a comunidade para dentro da escola. Isso foi algo muito bacana. Consegui trazer os pais, a comunidade, ter representatividade de alunos, que as pessoas falam assim, aluno? Para que a gente vai escutar aluno? Mas faz parte, né? Sim, a percepção do aluno ela é fundamental. Nós estamos aqui por eles. Né? Então, como é que eu vou elaborar um planejamento que eu não sei qual é a percepção desse aluno? Né? Então, essa questão da gestão participativa, ela já está um pouco que no sangue, né? Mas quando você fala isso agora, eu lembro assim, que na verdade foi algo que eu também busquei, e tem quase 20 anos isso. Né? Que eu busquei lá atrás em 2001, né? Nessa minha primeira pós. Já foi bem inovador, né? Que há muito Sim. tempo atrás que você já pensava nisso. Tatiana, a gente está chegando já ao final aqui da nossa live. Vou aproveitar e fazer a última pergunta e vou verificar a pergunta aqui dos nossos participantes. Claro. Tá? Eu estou muito feliz porque está sendo muito assim, engrandecedora essa live, muito enriquecedora. E você trazendo essa brilhante experiência que você tem aqui pra gente, tá? Muito obrigada. Eu vou fazer só mais uma pergunta, que você falou muito dos estudos, né? Qual a importância do pedagogo ter essa preocupação com os estudos durante a vida toda? Como é que foi para você? Porque você contou pra gente aqui que em nenhum momento você parou de estudar, em nenhum momento você se estabilizou. Você sempre se preocupou em fazer cursos, até quando você foi morar fora você também estava se atualizando. Então, conta um pouquinho pra gente o quanto que isso contribuiu para a sua vida, tanto profissional quanto pessoal, essa preocupação com os estudos.
Eu vou usar uma palavra, né, mas que ela tem que ser falada com um pouco de critério, né? Eu trago uma insatisfação natural, né? Mas é uma insatisfação boa. É uma insatisfação por entender que aquilo ali pode sempre ser feito de uma maneira melhor, mais pensada, mais planejada, né? E essa insatisfação, ela de alguma forma me leva a isso também, né? Me leva a não parar de estudar, ao aprimoramento, a entender que, como pedagoga, eu não posso simplesmente ter uma prática pedagógica, eu preciso ter uma praxe. E a diferença da prática para a praxe é que a prática você faz, faz e faz. E na praxe você faz, para refletir, para novamente poder fazer, né? Só que fazer de uma forma muito diferente, fazer de uma forma pensada, à luz das teorias que você estudou, colocando aquilo em prática, né? Uma outra questão é que na minha vida eu não acredito que teoria é uma coisa e prática é outra. Eu acredito que teoria e prática precisam caminhar juntos e um vai melhorando o outro o tempo inteiro. Então, eu estudo para colocar em prática. E da minha prática eu busco outras teorias para aprimorar a minha prática novamente. Então, acho que esse exercício da prática, alguém falou aí da inquietação, né? Eu sou irrequieta mesmo, né? Mas essa insatisfação e esse entendimento de que você pode estar sempre buscando algo diferente, acho que faz parte, buscando melhor, buscando se aprimorar, né? Faz parte de qualquer profissão. Mas, como eu falei lá no início, né? Mas numa profissão cujo objeto de trabalho é o conhecimento, isso se torna imprescindível. Ao mesmo tempo, existe uma outra questão que, assim, que eu falo isso para os meus colegas, falo isso para a equipe, falo isso para os meus filhos, né? Independente da carreira que você escolha, né? Busque ser o melhor, busque fazer o melhor naquilo. Não seja simplesmente o tarefeiro que entrega a tarefa, né? Mas busca fazer aquilo da melhor forma possível. Eu busquei sempre nunca entregar uma tarefa. Eu tinha que preparar um planejamento. Eu ia tentar fazer o melhor planejamento possível enquanto eu era professora das séries iniciais, né? E dentro dessa minha busca de entregar o melhor planejamento possível, eu lembro que eu tinha colegas que falavam assim, caramba, que bacana, posso ver o seu planejamento? Né? E acabava que o meu planejamento se tornava o planejamento, muitas vezes, da série que eu estava O dando exemplo, aula. né, de todos. Exato. Acabava que boa parte ali das atividades que eu fazia com meus alunos, as pessoas falavam assim, poxa, que atividade bacana, vou fazer isso também na minha sala, né? Mas porque o tempo todo eu tive essa insatisfação, né, de falar assim, poxa, só isso que eu estou fazendo, eu acho que dá para fazer melhor, dá para fazer diferente, né? E é isso, ter chegado também no Serviço Público Federal veio um pouco, né, dessa minha inquietação também, em que eu falei lá atrás que eu queria ser coordenadora pedagógica, né, que era o foco da minha carreira, que era onde eu queria chegar. Mas, ao mesmo tempo, quando eu estava coordenadora pedagógica, eu falei assim, caramba, olha quantas possibilidades existem dentro da educação. E eu quero parar aqui. Então, eu quero conhecer outras possibilidades também. E a educação à distância, ela fez com que eu conhecesse um outro lado, me apaixonasse. E a educação à distância me levou à educação corporativa, né, que me levou à área de gestão de pessoas. Né? Então, se eu posso assim, deixar alguma proposta, né? Eu não gosto de falar que é orientação, que é dica, né? Mas eu posso compartilhar um pouquinho, né, do caminho que eu trilhei até aqui, é isso. Primeiro, estude sempre, não pare de estudar e aplique sempre aquilo também à sua prática, né? E segundo, independente de qual caminho que você escolha, se você vai ser um pedagogo escolar, se você vai atuar dentro de uma ONG, se você vai atuar dentro de uma empresa, né? Busque também fazer o seu melhor, né? Fique atento ao que está acontecendo ao seu redor.
eu nunca me incomodei, né, de fazer coisas que não seriam da minha alçada, assim, né? Quando eu era professora, eu atuava numa escola. A primeira escola que eu fui trabalhar, ela tinha chão de terra batida. As salas ficavam muito sujas. Eu comprei uma vassoura, levei pano, levei veja, e todo dia de manhã, antes da aula começar, eu limpava todas as carteiras, né, para que meus alunos não colocassem os cadernos numa carteira com poeira e ficasse marcado. Né? Então, não me incomodava em varrer a sala, eu não me incomodava em limpar as carteiras, porque eu queria a melhor sala para os meus alunos, né? Dentre o possível. Né? E assim continua sendo. Ai, que bom, Tatiana. Essa experiência sua é incrível e isso que você trouxe para a gente é fundamental. A gente nunca se conformar com o básico, né? Sempre buscar o nosso maior potencial, que é isso que você fez, assim, é isso que eu vejo. Você não se conformou, né, onde você chegou, você viu que o teu potencial poderia ser muito maior e você foi em busca disso, sempre buscando excelência em tudo que você faz. Até para a gente, pelo menos assim, eu penso muito nisso, até a gente estar satisfeita, a nossa consciência está tranquila, né? Se eu posso fazer mais, por que eu não vou fazer mais? Né? Então, isso que você fez é muito interessante você trazer isso para a gente, né? Porque às vezes eu não estou falando só de pedagogo, né? Mas no profissional em geral. Às vezes tem aqueles profissionais que, não, eu já fiz o meu, então tá tudo bem. Não, mas se você pode fazer mais, por que você não vai fazer? Você já fez o seu? É só isso que você faz? Não, você pode trazer um trabalho de excelência, mostrar para as pessoas algo novo, algo criativo, e você fez o tempo todo, durante sua carreira toda. E não é à toa que você está onde você chegou. Que hoje você construiu essa carreira brilhante, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Você é mãe, você é esposa, né? Você é a Tatiana que trouxe esse trabalho para a gente aqui, essa experiência, compartilhando aqui com Pedagogia em Ação. E eu te agradeço muito. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estou muito feliz por ter esse depoimento aqui no Pedagogia em Ação. Muito obrigada mesmo, Tatiana. Espero ter compartilhado um pouquinho, ter espalhado um pouquinho, né? Essa ideia do pedagogo fora da sala de aula também. Nós precisamos de pedagogos dentro da sala de aula, mas podemos ter pedagogos também fora da sala de aula, atuando em várias esferas, né? Sim, eu só vou ver uma perguntinha aqui que eu vi. Claro, por favor. Que é a atuação do pedagogo no contexto organizacional contribui também para não perder de vista o processo de aprendizagem, concorda? Perfeito, perfeito, né? Quando como eu falei inicialmente, assim, minha atuação foi exatamente para atuar na área de gestão de conhecimento da instituição, né? Trabalhar com as capacitações. Capacitação é o termo técnico que a gente utiliza dentro do serviço público, né? Para esses, e geralmente são cursos, né, de menor duração. E desenvolvimento é para tudo, né? Quando a gente fala da área de desenvolvimento de pessoas, a gente está falando tanto de uma pós-graduação, de um mestrado, de doutorado, de um doutorado, né? A área de desenvolvimento e capacitação aqui do Inmetro, né? Ela busca exatamente isso, atuar compreendendo quais as necessidades dos servidores. Nós atuamos pautado no que a gente chama, né, de PDP, que é o Plano de Desenvolvimento de Pessoas, e esse PDP é pautado, como eu te falei, a questão da legalidade, né, num decreto, que é o decreto da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas. Então, no ano anterior, eu já faço todo o planejamento de tudo que pode vir a acontecer em relação à questão de desenvolvimento dos servidores da autarquia. Então, nós procuramos as áreas e realizamos um planejamento a partir das necessidades apresentadas em cada área, né? E a gente tem esse olhar bastante criterioso. Esse desenvolvimento ele pode ser uma ação de capacitação, que são cursos de menor duração, pode ser uma pós-graduação lato ou stricto sensu. Então, nós temos
principalmente aqui no IMETRO, nós temos muitos pesquisadores. Então, faz parte da atuação dele a pesquisa no mestrado, a pesquisa no doutorado, e o IMETRO tem mestrado e doutorado também na área de metrologia e avaliação da conformidade. O Centro de Capacitação ele oferece. Então, assim, a gente respira realmente desenvolvimento, a gente respira capacitação, e eu busco, sim, trazer essa questão de ter tanto em quantidade, tanto aumentar a quantidade, como aumentar a qualidade, né, das formações oferecidas aos servidores. Ah, que bom. Que bom que o IMET se preocupa, né, com essa, tanto voltado para pesquisa, quanto no lado operacional também, né, que não são todas as instituições que se preocupam com isso. Né, não que às não é vezes... fácil, isso é um desafio. Sim, tá? sim. Isso não acontece de maneira fácil. O meu orçamento para o ano que vem, ele é muito restrito. Nós temos ainda as questões orçamentárias que o governo está passando. Então, assim, é realmente um desafio. Inclusive, nós conseguimos, estamos para fechar um acordo de cooperação com uma entidade que vai oferecer formações gratuitas para o IMETRO, e lançamos muito mão também dos cursos das escolas de governo, que são cursos gratuitos e de alta qualidade, como é a ENAP, por exemplo, a Escola Nacional de Administração Pública. Aproveitar que na quinta-feira, a gente vai ter uma pessoa da ENAP aqui na nossa live. Olha, Vai ser muito bom também. Aí falando um pouquinho dessa experiência também, né, com a ENAP, né? Quinta-feira nós teremos uma convidada que trabalha na escola de governo, que vai ser bem interessante. Muito bom. Tá? Então, Tatiana, muito obrigada, tá? Agradeço muito, gratidão por você ter aceitado o nosso convite, ter aceitado compartilhar toda essa sua experiência aqui com os pedagogos da Pedagogia em Ação. Espero contar também com a sua presença novamente, porque você tem muita coisa para contar, né? Muita coisa para dividir. Vai ser bem interessante trazê-la novamente aqui, tá? E é isso. Pode contar comigo, tá? Eu que agradeço a participação, o convite. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, Tatiana. Muito obrigada a todos os participantes dessa live. E até a próxima live, que vai ser quinta-feira, às 19 horas. Se vocês tiverem mais alguma pergunta para a Tatiana, pode mandar por e-mail para a gente também, tá bom? É isso, pessoal. Um grande beijo. Até a próxima live. Tchau, tchau.